Amém. Será que sou eu que vou contar a historinha hoje? Acho que não. Eu quero convidar aqui na frente o Mateus, a Júlia, a Elisa. Cadê o Mateus, a Júlia, a Elisa? Que hoje é um momento especial da Elisa, do Arthur também. Cadê o Arthur? A Elisa está dormindo, coisa mais linda. Eu peço licença que eu desmontei aqui a frente para ficar mais espaçoso, tá? Mas hoje é uma cerimônia muito especial para nós. Quero convidar também os avós que quiserem vir, a Maria Cristina, os parentes, o Marcílio, o Tiago, são os irmãos do Mateus. Eu e o Mateus, a gente tem uma história um pouco parecida, né? Até falei para ele que eu ia contar isso aqui na igreja no dia da apresentação. Eu e o Mateus fomos batizados no mesmo dia, pelo mesmo pastor, na mesma hora. Dia 18 de dezembro, o ano não importa, mas a gente foi batizado no mesmo dia e hora. Eu tenho o Mateus como um irmão, uma pessoa muito querida para mim, a Júlia, vocês. E esse é um momento muito importante hoje, criançada, igreja, porque é um momento que a gente faz, geralmente é o pastor quem faz, quando o pastor não pode estar presente, o ancião faz. Nosso pastor tem outros compromissos hoje, mas é um momento onde se apresenta o recém-nascido, a criança, para Deus. Se faz uma dedicação dessa pequena vida para Deus. E o Mateus e a Júlia estão aqui hoje para isso, para dedicar essa dádiva, esse milagre, essa vida que está nos braços dela ao nosso Senhor. Só queria deixar uma coisa assim bem clara, porque hoje temos muitas pessoas nos visitando. Para nós adventistas é uma cerimônia comum, mas para você que está vindo pela primeira vez, talvez pode pensar, será que é um batismo isso? Não, não é um batismo. O batismo vai ser um dia mais tarde, quando ela tomar a decisão de se entregar a Jesus, vai ser o batismo. Hoje não é um batismo. E por que a igreja adventista faz essa cerimônia? Você encontra em Lucas 2, 22, está escrito assim: passados os dias da purificação deles, de Maria e José, segundo a lei de Moisés, levaram-no, o pequeno Jesus, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então é um costume bíblico isso, todo bebezinho ser trazido à igreja, ser consagrado ao Senhor. Eu tenho alguns textinhos bíblicos aqui, especialmente com o pai, com a mãe e com a família também. Tem mais familiares por aí, pode vir. Se quiserem vir, tem espaço, tá? Vem, Mateus. Viviane também pode vir. Vocês têm que vir para sair na foto, é isso que eu disse. Porque esse momento aqui fica registrado. É um momento inesquecível. Quando a Elisa estiver na idade adulta, isso está sendo gravado, ela vai assistir isso com muito carinho, com muito orgulho, né? Eu queria só ressaltar alguns pontos aqui, por que é feita essa apresentação, de um modo bem rápido, assim. O pai e a mãe estão agradecendo a Deus, nesse momento, pelo milagre da vida, pelo prazer que Deus nos deu, a responsabilidade de criar a vida. Ele é o Criador da vida, mas Ele otorgou isso a nós, para que possamos também ter vida. Uma terceira coisa, vocês, igreja, eu como igreja, nós temos responsabilidades para com essa criança. Não só para com a Elisa, mas com o Arthur, com todos os pequenininhos. Nós somos família deles, nós temos que ajudá-los, temos que apoiá-los, sempre que possível, pegar na mãozinha deles e levar eles a Cristo. Abençoar a criança e dedicá-la a Deus. Isso é o objetivo dessa dedicação. Tem um versinho em Provérbios 22, 6. Júlia e Mateus, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ensina a criança, ensina no caminho que tem que andar. Outras admoestações você encontra, Deuteronômio 6, versos 5 e 7.
Deus dizendo, ó, amarás, pois, Moisés dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. O que o texto fala para nós? A palavra de Deus tem que ser falada constantemente dentro de casa. Porque o mundo, o nosso adversário, o adversário de Cristo, ele fala forte a nós e aos pequeninos principalmente. Então, quanto mais você, pai e mãe, falar da palavra de Deus dentro de casa, isso vai entrar na mente deles e nunca mais vai sair. O último versinho, que está no livro Evangelismo, página 349, a senhora White, escritora, ela fala o seguinte, ó: tomem os ministros do Evangelho as criancinhas nos braços e abençoa-nas, em nome de Jesus. Sejam dirigidas palavras do mais terno amor aos pequeninos, pois Jesus tomou os cordeiros do rebanho nos braços e os abençoou. Sempre tenham palavras de bênção e de amor para com as crianças. Júlia, eu orei bastante em casa, pedindo para Deus deixar ela bem calminha, que eu vou pegar ela no colo agora e eu vou orar. Vou até tirar o relógio, para não ter perigo de machucar ela. Nós vamos ajoelhar aqui na frente e vocês vão ficar em reverência enquanto a gente faz a oração. O Mateus segura o microfone para nós. Nós aqui vamos ajoelhar. Curvem a vossa fronte, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes, Pai, e eu principalmente, porque eu tenho em meus braços aqui a pequena Elisa, uma garotinha que o Senhor trouxe a esse mundo pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, e nós viemos nesse momento, Pai. Eu venho em nome do Mateus, em nome da Júlia, dedicar essa pequena vida, essa criança maravilhosa em Tuas mãos, Pai. Eu venho dedicar ela, apresentar a Ti e pedir, Pai, o Senhor derrama Teu Espírito sobre essa criança, que o Senhor abençoe essa menina no seu crescimento, que ela seja cada dia mais forte, mais inteligente, que o Senhor sempre esteja ao lado dela, Pai, amparando ela nas dificuldades, que ela seja, Pai, uma menina quando crescer, uma menina voltada aos Teus ensinamentos, uma menina interessada na Tua salvação, na Tua igreja. Também peço, Pai querido, uma bênção especial sobre o Mateus, sobre a Júlia. Dá também o poder do Espírito Santo para eles, para que eles eduquem ela, e não só ela, mas o irmãozinho também, o Arthur, nos Teus santos caminhos, e que um dia, quando Cristo perguntar onde estão os filhos que eu Te dei, eles possam estar felizes e dizer, aqui estão, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu, das Tuas mãos eu te devolvo. Pai querido, não merecemos nada, mas pedimos que o Teu Santo Espírito esteja em nós todos nessa manhã. É tudo que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está estranhando, não é a mamãe. Nós vamos ter uma mensagem musical com a Cátia agora. E eu vou passar rapidinho com ela pelos corredores. Ai, perdão, tem mais uma coisa antes. A Sheila vai entregar o certificado dela. Vocês não têm ideia como ficou bonito isso aqui. Tá.
Agora sim a Kátia vai elevar um louvor para nós. Eu vou passar rapidinho com ela aqui. Posso, Júlia, passar com ela? De emoção no coração, um sorriso vem trazer alegria em meu viver, um milagre vejo em seus olhinhos brilha. Quão perfeito é o amor de Deus. Não há palavras pra te agradecer, e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te servir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao teu lado sempre estarei, nos guiá-la bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te servir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim.
bom sábado novamente. Mais uma vez convido vocês a inclinarem a fonte para falarmos com Deus. Pai Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, para iniciar o culto sagrado, a segunda hora desse sábado. Sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor é o alvo da nossa adoração, do nosso louvor. Peço que o Senhor nos aceita, Pai, apesar de sermos pecadores, mas nesse momento, com a Tua santa presença aqui, limpa nosso coração, nos purifica do mal, que possamos Te adorar em espírito e em verdade e contemplar a Tua santa bondade. Fica conosco, nós não merecemos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado a todos. É um imenso prazer estar aqui novamente na casa de Deus. Vamos agora, então, continuar a nossa adoração ao nosso Deus, cantando o hino Manso e Suave, 131 do Inário Novo. Salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. Agora é aquele momento em que nós teremos a oração intercessória. Aquele que tiver um pedido no coração, ansiar por alguém, ajuda do Senhor Jesus, este é o momento. Possamos nos ajoelhar e orar. Santo e bondoso Deus, obrigada, Pai, pela alegria de estarmos aqui hoje, de estarmos diante da Sua santa presença. Senhor, nosso Pai, nós colocamos em Tuas mãos todos os pedidos que temos aqui.
Nós clamamos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, alguém que está com algum problema pessoal, seja com a família, seja no trabalho. Não importa, Pai, nós sabemos que colocamos em Tuas mãos e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Pai, peço também pelos enlutados, aqueles que perderam entes queridos e que agora podem estar sofrendo, que o Senhor corra ao socorro desta pessoa, que ampare em seus braços, Pai, com todo o seu amor e todo o seu carinho. Senhor, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém.
Oremos, irmão. Irmão, obrigado por ter trazido dízimos e ofertas da Casa do Tesouro. Que essa oferta, que o Senhor Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes, os que trouxeram os dizimistas e os prestamistas, que esse recurso destinado à expansão do Evangelho. Assim, ore em seu nome. Amém. Alguém que entendesse o meu coração e me amasse sem condição. Vaguei, voei, andei errante, como um pássaro sem lar, até encontrar um ombro amigo, onde pude descansar. Como tu, não há outro igual, que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo. Como tu, Senhor, nunca encontrei um amigo que me entenda por completo como tu. Lamento os dias que perdi longe de ti, meu Senhor. Sempre estiveste junto a mim, esperando por meu coração. A felicidade encontrei quando em teus caminhos me entreguei. E hoje eu canto teu amor, Senhor, pois me deste a salvação. Como tu, não há outro igual, que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo. Como tu, Senhor, nunca encontrei um amigo que me entenda por completo como tu. Como tu, não há outro igual, que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo. Como tu, Senhor, nunca encontrei um amigo que me entenda por completo
Bom sábado novamente a todos, né? Antes de mais nada, minhas queridas colegas, se quiserem sentar nos seus lugares. Nós estamos felizes porque tem bastante pessoas no nosso meio, que eu acho que vieram pela primeira vez, ou são amigos que estão nos visitando. Isso nos alegra muito. Estamos felizes também pelo pastor Siloé, pela esposa Marisa, que há muito tempo não estavam conosco, mas estão hoje. Uma saudação para vocês. São pessoas especiais para essa igreja aqui. A gente tem um carinho muito forte por vocês. Sintam-se abraçados por todos. Hoje é um dia especial. Só queria falar para o pessoal da técnica aí, ó. Nós estamos só 4 minutos atrasados, tá? Então está correndo bem o calendário. Eu acho que vocês estão de parabéns aí. Viu, Sheila? O calendário está... cronograma, perdão, está dentro do esperado. Antes de ir para o texto bíblico, eu queria fazer mais uma breve oração. Vamos curvar nossa fronte, por favor. Pai querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, eu venho procurar Teu santo nome, eu venho pedir a Tua misericórdia sobre mim. Vamos ler agora a Tua palavra, o texto bíblico que eu escolhi para hoje, na verdade que o Senhor escolheu, que esse texto possa trazer muita informação para nós, possa nos trazer paz e maior conhecimento de Ti, Senhor. Que esse é o nosso objetivo. Abençoa também, Pai, esses que estão nos visitando, esses que vieram pela primeira vez. Fala ao coração deles, Pai, mostra a Tua salvação para eles, que eles possam sempre ter o desejo de nos visitar novamente, Senhor. Fica conosco, nos dá o Teu Santo Espírito, e eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1 e 2 de imediato. Lucas 15, capítulo 1 e 2. Amém? Ainda não. Folhinhas estão virando ainda, né? Como eu tenho 4 minutos em haver, então eu vou usar esses 4 minutos aí. Né? Não vou deixar barato, não. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim na minha Bíblia: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A gente sempre quando lê os evangelhos, sempre quando lê as passagens envolvendo Jesus, a gente fica de certa maneira tocado, cativado pelo que está acontecendo ali. Eu, na verdade, eu tinha estudado um outro sermão, mas na verdade ele é muito parecido com esse. Mas eu fiquei imaginando a tristeza no coração de Jesus, a hora que ele ouve essas palavras saindo da boca daqueles que deveriam ser os líderes religiosos daquela época, daqueles que deveriam ser os portadores da luz, que fariam com que aquelas pessoas encontrassem a salvação. E o que Jesus encontra da boca deles? Reprovação. Esse come com pecadores e publicanos. Os publicanos, a gente sabe que eram os cobradores de impostos, né? Os publicanos eram um povo detestado pelos judeus. Em certa parte, os judeus tinham um pouco de razão, porque os publicanos eram vistos como traidores, né? Porque eles eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, e muitos deles cobravam os impostos acima do que era o normal, usurpavam os impostos. E a gente sabe disso porque a história de Zaqueu, o Zaqueu era um publicano e era ladrão também, né? Então, além dos impostos que eram exigidos do povo, também tinha a parte deles. Então, se assentar com essas pessoas era algo detestável, e ainda mais comer com elas. Agora, aqui eu quero trazer isso para vocês. Esse é o retrato que você viu aqui, dessa acusação dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos. É o retrato do povo de Deus naquela época.
Quando a gente estuda no Velho Testamento, quando Deus chama os patriarcas para formarem um povo, e esse povo em obedecerem ao que ele dissesse, e esse povo deveriam ser luz do mundo, e esse povo deveria levar as nações ao arrependimento, ao pleno conhecimento de Deus, e esse povo devia ser uma coisa totalmente diferente na terra. Esse povo falha durante a história inteira, e você chega no tempo de Jesus, eu acho que já está no ápice, está no ponto máximo da reprovação que esse povo chegou. Quando você estuda as profecias de Daniel, e Daniel profere a profecia das 70 semanas, a profecia das 70 semanas é uma profecia que indica um tempo para aquele povo voltar para Deus. Deus deu um tempo, falou, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Então vocês têm esse tempo para voltar para mim, para voltar a ser o meu povo. E você vê que essa profecia está sendo dada a hora que eles estão sendo libertos de Babilônia. Eles ficaram cativos 70 anos, estão sendo libertos agora, e Deus fala, vou dar mais uma chance para vocês ser o povo de Deus, eu quero habitar com vocês, eu quero ser seu povo, vocês têm que levar essa mensagem adiante. Isso não acontece. E tem um verso que é muito interessante, que está em Gálatas 4 e 5, não precisa abrir, mas até era o outro sermão que eu tinha escolhido, mas na hora eu mudei, é aquele verso que fala assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para resgatar o que estavam sob a lei. Muitos hoje interpretam esse resgatar os que estavam sob a lei, como dizendo que viver sob a lei, ou ter a lei como a sua orientação, a sua obediência, está errado, porque o próprio apóstolo disse aqui que veio resgatar os que estavam sob a lei. O que o apóstolo está dizendo é que na plenitude do tempo, naquele tempo em que aquele poder religioso, aquele povo já era oprimido por Roma, já não bastasse isso, eles também eram oprimidos pelos líderes religiosos. Então, quando Paulo fala que Jesus, na plenitude do tempo, veio resgatar os que estavam sob a lei, ele está dizendo o seguinte, ele veio resgatar aqueles que tinham a lei como a salvação deles, como as obras da lei. Aqueles fariseus, a turma religiosa da época, eles colocaram as obras tão na frente de Deus, que se esqueceram de Deus. Esqueceram que é graça, esqueceram que era salvação. Foram dominados por um pensamento onde a salvação era por obras. Então, toda vez que você vê o apóstolo Paulo dizendo que ele está combatendo os que vivem sob a lei, em lugar nenhum ele quer dizer que ele está dizendo que a lei terminou, que a lei não tem importância, que a lei não tem que ser mais observada, jamais. Ele está dizendo que a função da lei não era aquela, não era salvar aquelas pessoas. Aqui Ellen White tem um comentário muito interessante, eu peguei esses comentários dela no livro Parábolas de Jesus. Parábola de Jesus, capítulo 15, 16 e 17, é um livro sensacional. A senhora White fala o seguinte, o povo a quem Deus chamara para ser a sua coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Por quê? Porque fecharam as portas do céu para eles e para quem quisesse entrar. É o que Cristo muitas vezes falou para eles, fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do céu, vocês não entram, mas você não deixa eles entrar também. Então essa é a crítica àquele povo. A religião que tinha buscado guardar só para si, tornara-se um tropeço, roubavam a Deus de sua glória, prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho, haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornar-se um instrumento de Satanás para a sua destruição. Não gosto de ficar falando o nome desse inimigo no sermão, mas no capítulo ela fala umas 5, 6 vezes que aquelas pessoas, eles eram movidos pelos ensinos de Satanás. Aquelas pessoas não queriam que o povo conhecesse quem é Deus. Quem é Deus? Não queriam, porque se eles soubessem quem era Deus, todo aquele sistema acabaria. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador.
Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado, o caráter de Deus. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade, veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando com sua própria glória. Onde eu quero chegar com isso? Talvez não consegui fazer a introdução que eu queria, mas eu quero chegar no seguinte ponto. O caráter de Deus sempre foi manchado, desde Adão até aqueles dias. Deus era tido como algo que ele não é. Deus é autoritário, Deus é punitivo, Deus é um ser, ele é um policial que ele está pronto para punir todos aqueles que são rebeldes ou malvados. Esse era o ponto dessas pessoas. Por isso que quando Cristo conversa com os pecadores e com os fariseus, com os publicanos, perdão, quando Cristo conversa com essas pessoas, na mente daqueles fariseus, daqueles líderes, aquelas pessoas eram pessoas de segunda classe. Aquelas pessoas não mereciam oportunidade de salvação. Porque quem eram aquelas pessoas? Os leprosos, as prostitutas, os cegos, os aleijados, todos aqueles que não tinham condição de ter uma vida digna. Agora eu pergunto para você, quando eu li esse texto, eu me coloquei no lugar de um cego qualquer daquela época. Não de um transgressor de pecados graves, mas de um cego. Você imagina você ser oprimido pelo poder romano, que dominou a sua terra, que maltrata você, que cobra impostos terríveis de você, e a hora que você vai lá na sua igreja, você também não serve lá, porque você é um pecador, porque você é um desgraçado. Olha a situação que aquelas pessoas estavam. A plenitude do tempo, Deus olha para aquilo, e Deus fala, chega. Agora eu vou lá pessoalmente, lá, eu vou andar entre eles, e eu vou mostrar algumas coisas para eles. Lucas capítulo 15, eu não vou entrar detalhadamente muito no texto, mas você vai ver aí que Cristo apresenta 3 parábolas para aquelas pessoas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Para refutar o pensamento maligno daqueles líderes, Cristo conta essas 3 palavras. Essas 3 palavras são a essência máxima do Evangelho e é um contra-ataque de Deus para revelar o verdadeiro caráter divino. Quando Cristo conta essas 3 parábolas, elas são o Evangelho em si. O que são essas 3 parábolas? É o divino indo buscar o pecador, indo buscar o perdido. Na cabeça dos fariseus da época, qual que era o pensamento? E vamos fazer um parênteses aqui, não é só na cabeça dos fariseus, a gente vai encontrar isso hoje também, que a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que mudar de vida, a pessoa tem que mudar os seus estilos, para depois ir para Deus. Essas parábolas vão ensinar que Deus vai atrás de você, do jeito que você é. Não quer dizer que Ele aprova comportamento pecador, Ele não aprova. Mas quando Ele vai atrás de você para te resgatar, e a gente vai entender um pouquinho isso aqui, a hora que falar do filho pródigo, você vai entender que quando Deus te resgata da treva, da escuridão, do mundo, a gratidão que você sente faz com que você tenha prazer em lhe obedecer, e não obedecer simplesmente por uma questão de ordenança. A ovelha perdida, palavra da senhora White, isso aqui, a ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas, precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode sozinha encontrar o caminho da volta. Ela não pode encontrar sozinha, ela está perdida. E ela sabe que está perdida. E a gente vai ver daqui a pouco outra parábola da dracma. A dracma não sabe que está perdida, a dracma é uma moeda. Mas a ovelha precisa ser encontrada. E aqui tem eu acho que isso é uma poesia, é um escrito tão lindo aqui, ó. O pastor sai procurar essa ovelha de noite, ele deixa as 99 no aprisco. E aqui mais um parentezinho, né? Essas 100 ovelhas da parábola são todo o universo criado por Deus, todas as coisas que Deus criou, todos os seres que Deus criou. Só que um dia,
um desses seres se rebelou contra ele. Essa parábola você pode usar tanto como individual a você, pelo seu afastamento de Deus, como você pode usar como o mundo criado por Deus, que simplesmente optou, nossos pais optaram por desobedecer. Então essas 100 ovelhas são o povo de Deus, uma se perdeu. E a parábola fala que esse pastor agora, ele sai de noite, ele sai no meio dos espinhos, ele procura essa ovelha, mas ele tem 99 no aprisco, ele podia procurar depois, ou amanhã essa ovelha podia aparecer. Não, ele deixa as 99 lá e vai procurar essa perdida. E por fim, o seu esforço é recompensado. Ele achou a ovelha perdida, ele não a repreende por lhe haver causado tanta fadiga, não bate com chicote e nem tenta guiá-la para casa. Em sua alegria, toma sobre os ombros a criatura trêmula, e se está magoada, ele a acolhe em seus braços e aperta de encontro ao peito, para que o calor de seu próprio coração lhe comunique vida. É isso que Cristo está falando para aqueles fariseus. Está dando uma lição do que é amor, está ensinando o que é amor. O pastor das ovelhas da história aqui, se você ler o relato, ele não agride a ovelha quando encontra ela, não fica bravo com ela, ele simplesmente abraça ela. Os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de ser oferecido o amor de Deus. Na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. E a gente tem a mania de falar, você precisa procurar Jesus, né? A mim Rodor fala isso, eu sou fã dos sermões dele. Você precisa procurar Jesus, você não precisa procurar Jesus. Ele está te procurando e faz tempo que Ele está te procurando. Ele está te procurando. Existe algo além de tudo isso aqui que a gente não enxerga, mas por que você está aqui hoje? Por que você deixou a tua casa e veio aqui? Vim para adorar, vim para louvar, tudo bem. Mas você veio aqui porque uma força maior do que eu posso entender, do que você pode entender, te moveu para cá. Não foi o pregador dessa manhã, não foi o hino, não foi o teu amigo que está sentado aqui, não foi. A divindade, de alguma maneira, trabalhou na sua cabeça e falou, vai lá, porque eu estou te procurando. E lá você vai aprender a me encontrar. E como que eu encontro Ele? Aqui, na palavra dEle. É aqui que eu encontro Ele, né? A dracma perdida, o segundo caso, qual que é a diferença da ovelha? A dracma, para quem não sabe, é uma moeda de prata. E essa mulher da história, ela tinha 10 moedas. E os comentaristas falam que essas moedas eram um dote. Com certeza o pai dessa mulher que perdeu uma das moedas, quando ela se casou, o pai deu esse dote para ela, essas 10 moedas. Essas 10 moedas são um tesouro. Não é para ela gastar comprando comida, comprando carro, casa. Aquilo ela vai guardar um tempo de dificuldade no futuro, em qualquer momento, ela tem aquilo para usar. Mas se ela não usar, aquilo vai para a filha dela, e a filha para outra. Aquilo é transmitido de geração em geração. Então aquilo é um tesouro. E a hora que ela perde essa dracma, pelo texto bíblico, ela faz de tudo para encontrar. Ela varre a casa, ela pega uma luz, acende embaixo dos móveis, e ela encontra essa dracma. Ela luta para encontrar, mas encontra. E qual que é a diferença dessa moeda perdida para a ovelha perdida? A gente sabe. A ovelha sabe que está perdida. A dracma, ela é um objeto. Ela não sabe que está perdida. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes da sua condição. Estão alienados de Deus, mas não sabem. A ovelha sabe, a dracma não sabe. Vou perguntar uma coisa para vocês, não precisa responder, só pensa. Eu sou muito observador. Quando tem batismo, as pessoas sempre contam seu testemunho, ou de vez em quando alguém conta seu testemunho. Eu pergunto para você, você foi uma dracma ou você foi uma ovelha? Não responde, só pensa. Eu vou contar o meu testemunho, eu fui uma ovelha. Quando eu leio essa história da ovelha perdida, eu vejo a mim. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, embora fôssemos de outra denominação, nós não éramos adventistas, conheci o adventismo há pouco mais de 20 anos, mas a minha mãe, na religião que nós tínhamos, era muito religiosa.
Minha mãe tinha o seu objeto de adoração e levava as suas orações, né? Acendia suas velas, a gente ia para a igreja e a gente era religioso. Só que vai passando o tempo, aquela religião não preenchia. E eu sempre fui uma pessoa que, talvez eu nunca vou contar meu testemunho para vocês, mas eu sempre fui uma pessoa, antes de ser adventista, não andei muito na lei, andei fora da lei. Fui uma pessoa fora da lei. Só que quando eu estava fora da lei, eu tinha plena convicção, pelo que minha mãe nos ensinava e pelo pouco que eu fui na igreja que eu ia, que o que eu fazia não era certo. Eu sentia no meu coração que eu estava perdido. E quantas vezes, muitas vezes sozinho, ia na igreja nossa, que a gente era natural, e se ajoelhava lá com o coração triste, amargurado, às vezes dilacerado, procurando encontrar uma paz, alguma coisa, não encontrava. Então, a minha experiência entre dracma e ovelha, eu sou uma ovelha perdida. Eu me considero, era uma ovelha perdida, agora eu fui achada, graças a Deus. Mas o texto bíblico, ele fala da dracma. Existem pessoas maravilhosas, trabalham, são honestas, pagam seus impostos, são pessoas corretíssimas, mas são dracmas. Não tem a noção exata que precisa de um Salvador. E Cristo está procurando essas pessoas. Cristo procura a ovelha e a dracma também. Só que Cristo é tão sábio que Ele consegue diferenciar aqueles que necessitam dEle, os que sabem que necessita, os que não sabem que necessita. Terceira classe de pessoas é o filho pródigo. O filho pródigo talvez seja uma das parábolas mais lindas que a Bíblia conta, mas talvez de pouca definição. A gente conhece alguma coisa da parábola do filho pródigo, mas muita coisa fica ainda no ar. Mas a diferença do filho pródigo para a dracma e para a ovelha é que o filho pródigo deseja se perder. Interessante isso, né? Os outros dois estão perdidos por uma razão ou por outra, mas o filho pródigo não. Ele chega no pai e ele fala: pai, eu tô cansado de viver com você já. Triste isso para um pai, né? E o filho fala para o pai: pai, eu preciso de dinheiro, que eu quero ir embora. Talvez não fale com essas palavras, mas um dia com o filho teu chegar e fala: pai, dá dinheiro para mim, eu quero ir embora. Eu quero ir para um país longe. Mas você vai trabalhar, fazer uma carreira lá? Não, eu vou só bagunçar, eu não quero mais ficar perto de você. Me dá o que é meu, com coisa que ele tivesse algum direito, né? Mas me dá a parte da herança que me cabe, que eu quero ir embora. Quantos e quantos de nós, nossos filhos, nossos queridos, em algum momento da vida decide se aventurar? Conheço um caso muito especial, muito próximo de mim, abandonou Jesus, hoje está num lugar distante, do outro lado do mundo, não consegue mais vir embora, está preso numa situação que procurou, não precisava estar naquela situação, a sua decisão levou para lá. E a história fala que esse filho, ele vai embora de casa e vai para um país distante. O que é um país distante nessa história? É um lugar onde não tem Deus, não tem o pai dele. Eu quero liberdade do meu pai, eu quero liberdade da religião dele, eu não quero participar das coisas dele. Eu quero ir para um país distante, eu quero ir para um lugar onde não tem esse convívio com ele. Isso me faz mal, o convívio com meu pai é tóxico. Comum hoje em dia, né? Pessoas que têm o convívio tóxico. Isso é uma loucura dos tempos modernos, né? Agora, o que mais me impressiona nessa história é que você não encontra o pai tentando persuadir o filho. Você não encontra. O que Cristo quer dizer com isso? O pai, você não encontra no texto aqui, talvez isso não aconteceu, Cristo não colocou no texto, mas eu acho que não aconteceu. Mas o pai não tenta convencer ele, sabe por quê? Porque o rapaz já está convencido. Se o pai tentar convencer ele, não adianta. A cabeça dele já está no país distante. Ele só quer ir lá para sacramentar o que ele decidiu. Ele já está longe. E se o pai obrigasse ele a ficar, ele ia ser o mais infeliz de todos e nunca ia aprender a dar valor naquele pai.
E tem mais uma coisa interessante aqui. Assim como esse pai representa Deus, Deus tem um ponto vulnerável. Esse ponto vulnerável de Deus talvez seja o que mais me machuca meu coração, talvez machuque o coração de qualquer pai aqui. Mas o ponto vulnerável de Deus é que o amor que Ele oferece pode ser rejeitado. O amor de Deus que Ele oferece para você pode ser rejeitado. Eu posso simplesmente olhar para o amor de Deus, a oferta de salvação dEle, e falar para Ele, não me interessa. Eu não quero. Quer uma coisa que fere mais o coração de Deus? O pastor Dair falou sábado passado isso aqui, palavras sábias e fortes. Aquelas virgens ofenderam a Deus com aquele ato delas. E a hora que você rejeita essa graça maravilhosa que Ele te oferece, simplesmente virando as costas, você magoa profundamente o coração daquele que fez tudo para te salvar. Esse filho vai viver uma vida adoidada, né? Uma vida, quem sabe, de droga, de bebida, de tudo que é proibido, e fica sem nada, fica sem dinheiro, sem amigo. A conta chega, né? A conta chega uma hora. E agora a Bíblia fala que ele foi viver com os porcos, ele come a comida dos porcos quando sobra, quando não sobra ele não come, porque o dono da fazenda que ele está lá fala, você vai comer o que sobrar dos porcos. Porque se os porcos comer tudo, paciência, em primeiro lugar vem os porcos, depois você. Então se sobrou dos porcos, você vai comer. Agora imagina para um judeu viver no meio de um chiqueiro. Lá na faculdade que eu trabalho tem uma pocilga, né? É bem longe de nós. De vez em quando você tem que ir lá fazer algum serviço lá, levar algum papel, alguma coisa. A hora que você chega 1 quilômetro longe daquilo, você já sente o cheiro, né? 1 quilômetro longe, aquele cheiro te incomoda. Você imagina você viver junto com eles ali. E agora esse rapaz chega nessa situação. Ele decide voltar para casa. Ele ensaia um monte de resposta para conversar com o pai, mas tudo que ele tenta fazer é inútil, porque o coração do pai é um coração perdoador. E Ellen White escreve uma coisa aqui agora, que a mim surpreendeu. Não sei se vai surpreender você, mas olha o que ele escreveu. Quando ainda estava longe, o rapaz está voltando já, e o pai está vendo ele de longe. Quando ainda estava longe, o pai distingue o vulto. De longe o pai vê, aquilo lá é meu filho. O amor tem bons olhos, nem o definhamento causado pelos anos de pecados pôde ocultar o filho aos olhos do pai. Isso aqui me chamou muita atenção, porque eu sempre imaginei que aquele filho saiu de casa e ficou 1 ano fora, 2 anos fora, acabou com o dinheiro e voltou para casa. A senhora White fala que foram anos que esse rapaz ficou fora. Quantos anos? Não fala. 5, 10, 15, 20 anos. E ela fala que esse rapaz estava definhado por causa dos anos de pecado. Para resumir, para terminar, para nós terminar dentro do tempo. O primeiro verso que nós lemos, os fariseus acusando ele. Você come com pecadores e publicanos. E Cristo responde com essas 3 parábolas. Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. As 3 têm final feliz. E o final feliz das 3 é que o pecador, ele é um miserável. O pecador, ele é um ser desprezível. Só que a moral que essa história traz para nós é que o Pai, o Criador de todas as coisas, enviou seu Filho para procurar a mim e a você. Nós não estamos procurando Deus, Ele está nos procurando. Essa é a moral da história. E quando Cristo fala essas 3 parábolas para aqueles homens, a gente podia pensar que aqueles homens ficaram felizes de ouvir isso, né? Não ficaram. Você ficou feliz, eu fiquei feliz de ouvir isso aqui. Que Jesus me procura, apesar de eu ser uma pessoa que como junto com os porcos, porque o pecador é isso. Não tem pecador melhor ou pior, pecador é uma classe só. Pecador é um tipo só. Não é porque o pecador usa colarinho branco e o outro vive embaixo da ponte que eles são diferentes, não são. São pecadores a mesma coisa. E a grande maravilha do Evangelho é essa aqui. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. A graça de Deus, ela não conhece limites.
A graça de Deus vai aonde você estiver. A graça de Deus existe para fazer com que você um dia esteja nas mansões celestiais. Irmãos, essa é a mensagem para hoje. Eu quis apresentar esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que vem salvar os pecadores. Nós vamos ter uma mensagem com a Cátia agora. Ele te viu entrando com a cabeça baixa, te enxergou com aquele peso em seus ombros. Ele te amou entre toda aquela multidão, como se existisse só você. Como se existisse só você. Ele te vê, Ele te enxerga, Cristo te chama e te liberta. Ele te cura quando te toca. Jesus te faz viver pra sua glória. Ele te nota, Ele tem planos. Ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que Ele é Deus, pra nunca esquecer que Ele te vê. Livre estás, falou olhando em seus olhos e te tocou, aliviando os teus fardos. Não há mais razão pra viver olhando para o chão. Jesus foi quem te libertou. Jesus foi quem te libertou. Ele te vê, Ele te enxerga, Cristo te chama e te liberta. Ele te cura quando te toca. Jesus te faz viver pra sua glória. Ele te nota, Ele tem planos. Ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que Ele é Deus, pra nunca esquecer que Ele te vê. Faz viver pra sua glória. Ele te nota, Ele tem planos. Ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que Ele é Deus, pra nunca esquecer que Ele te vê. Sempre, sempre Ele te vê. Vamos levantar para fazer a oração final. Vamos curvar nossa fronte, fechar os olhos. Pai Santíssimo, não temos como agradecer, Pai, por essa busca que o Senhor faz por nós pecadores, por esse amor que o Senhor tem por nós, pelo Teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, é o máximo que conseguimos Te elevar. Peço que o Senhor nos abençoe nesse restante de sábado, fica conosco, habita em nosso coração com o Teu Santo Espírito, para que possamos sempre tomar as decisões ao Teu lado, Pai. Abençoa esses também que nos visitaram hoje, também coloca no coração deles, Pai, de sempre estar conosco novamente, que são muito bem-vindos. Não merecemos nada de Ti, tudo pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.